Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra e desta vez eu gostava de, mantendo-nos na questão ucraniana, gostava de colocar a seguinte questão ao embaixador Seixas da Costa, que é um tema que, apesar de ser talvez colateral, digamos, é importante neste contexto e não tem sido basicamente abordado por ninguém. A questão da invasão da Rússia é suficiente, será suficiente para salvar a posição de Joe Biden nas intercalares do final de novembro? As intercalares do final de novembro, de princípios de novembro, Princípio de novembro, exato. eu tenho uma fórmula que é a terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira de novembro dos anos pares. É onde tem lugar É as aquilo que eu eleições conheço mais parecido e, portanto, tem lugar para todos os membros da Câmara de Representantes, 300 e tal, mais para um terço do Senado. Portanto, esses deputados, no fundo de dupla natureza, estão, digamos, no caso da Câmara dos Representantes são eleitos de 2 em 2 anos, estão a tentar salvar, digamos, o seu próprio lugar. Uns democratas, outros republicanos. Os republicanos têm uma maioria, os democratas de Joe Biden têm uma maioria na Câmara dos Representantes, têm uma ligeiríssima maioria no Senado. Todos os sinais eram de que perderia essa maioria no Senado e até, digamos, na Câmara de Representantes as coisas estariam muito complicadas. Há uma coisa que nós na Europa não sabemos bem, mas que nos Estados Unidos se passa, e observadores mais próximos trazem-nos isto à colação sistematicamente, é que a crispação que existe entre o lado republicano e o lado democrático é muito forte. Nós, no momento em que estamos a gravar este programa, não temos ainda a noção de como é que correu aquilo que era a transmissão por vídeo da declaração do presidente Zelensky ao Congresso americano, Câmara e Senado. Portanto, não temos ainda isso. Isso pode nos dar um sinal. Nós sabemos que há um apoio americano maioritário, mas eu diria maioritário, mas também sabemos uma coisa que às vezes as pessoas na Europa se esquecem, é que houve manifestações pró-Putin em que estiveram presentes representantes de deputados americanos. Quer dizer, portanto, coisa que em nenhum país europeu me parece que poderia ser possível. Não era plausível que isso acontecesse. Mas, enfim, a guerra é na Europa e os Estados Unidos também têm uma leitura diferenciada disso. E os Estados Unidos vivem um ciclo de bring our boys back. É o ciclo da saída. Já estávamos nesse ciclo da saída depois do Iraque, estivemos a saída depois do apoio à Síria, estávamos agora depois do Afeganistão, portanto estamos num momento de saída e é muito difícil reverter estes momentos de saída. Os americanos têm momentos de ida e volta e em todos os momentos isto tem consequências de natureza política. Biden pode ter encontrado aqui, particularmente depois daquilo que foi a humilhação do modo como saiu do Afeganistão, que é muito sentida pelos americanos porque viram ali uma grande humilhação, mas pode ter encontrado aqui um sopro de oxigênio, digamos, para a sua sobrevivência, que se vai testar nas eleições de novembro e depois se vai testar, 2 anos depois, nas eleições presidenciais, às quais Biden já disse que concorria. Será que digamos, a emoção criada pelo caso ucraniano é suficiente para um baixar de bandeiras e podermos ter todas as digamos, um maior apoio ao presidente americano? Os sinais que existem não parecem apontar nesse sentido. Como digo, a crispação dentro da vida política americana mantém-se muito forte e mantém-se em particular, e este também é um ponto que nós às vezes esquecemos porque vivemos motivados por uma agenda europeia. Os americanos raramente se mobilizam por agendas externas. Raramente se mobilizam por agendas internacionais. Os americanos têm problemas internos que têm a ver com a inflação, que têm a ver com o emprego, que têm a ver com o crescimento e que têm agora a ver com os elementos de natureza identitária que Trump conseguiu introduzir, ou a que deu cara, se calhar já lá estavam, mas a que deu cara e expressão neste momento. E volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer também aqui, é que Trump é o líder da oposição nos Estados Unidos, coisa que normalmente não existe entre eleições presidenciais. E vai testar em novembro, precisamente, se a sua popularidade, depois da perda das eleições, e ele próprio discute a perda das eleições e considera que foi incorreto e que as eleições foram uma falsidade, etc. E há quem acredite nisso.
Há quem acredite nisso. Exatamente. Estamos a falar em percentagens de 30% e 40% de republicanos e portanto, há uma dúvida sobre isto, que é uma coisa extraordinária para nós, que nos pareceu que a eleição do Biden foi uma coisa mais ou menos limpa, mas na opinião pública americana as coisas não são necessariamente assim. E por isso nós não temos a certeza se isto deu um sopro de vida ao Biden. Uma coisa lhe deu-lhe um papel determinante naquilo que é o futuro do mundo ocidental, isto é, no mundo ocidental, o mundo da aliança dos Estados Unidos com os países que lhe são próximos. Há uma expressão anglo-saxónica boa para isto, que é o like-minded, que pensam da mesma forma e particularmente que pensam da mesma forma em momentos-chave como este da tensão com a Rússia. E o facto da Rússia se ter erigido como o diabo, digamos, na sala, para toda a gente, faz com que seja mais fácil até aos Estados Unidos trazerem toda a gente juntos. Os Estados Unidos tiveram essa atitude na mobilização da NATO, na criação de uma relação de trabalho com a União Europeia e particularmente souberam também cavalgar aquilo que era a postura de muitos países europeus mais próximos da Rússia, sob o ponto de vista geopolítico, que tinham grandes preocupações. Isto não é a primeira vez que acontece. Eu lembraria a Carta dos Oito, quando foi da guerra do Iraque, e o Sr. Donald Rumsfeld, secretário de Defesa, que dizia há uma velha Europa e há uma nova Europa. A nova Europa é a Europa mais preocupada com a Rússia, a velha Europa era a França e a Alemanha. Ora bem, desta vez a velha Europa alinhou com a nova Europa e está tudo junto nesta atitude face à Rússia. Se isto vai ou não salvar a presidência de Joe Biden é ainda uma incógnita. Se Joe Biden perde a sua capacidade de legislar internamente a partir de um desequilíbrio dentro do Senado e da Câmara dos Representantes em novembro, isso torna a sua situação muito difícil, não em termos de política internacional, mas basicamente em termos da sua capacidade de ter uma agenda positiva que lhe permita ganhar as eleições presidenciais daqui a 2 anos e meio. Claro, aparentemente foi um azar que bateu à porta de Joe Biden, porque se tudo isto, de alguma forma, por uma razão qualquer, se estivesse a passar com a China, seria com certeza mais interessante para a administração atual da Casa Branca, uma vez que a China era o ódio, o denominador comum entre os republicanos e democratas. É verdade, a China era mais fácil de gerir, razão também pela qual é muito delicada esta relação de conversa entre os Estados Unidos e a China, isto é, esta aliança entre democratas e republicanos contra a China poderia ficar prejudicada se amanhã se desse conta que, por razões de natureza tática relacionadas com o problema russo, os Estados Unidos abrandavam, tornavam mais soft a sua relação com a China e criavam uma espécie de algum compromisso. Aqui também temos de ver com algum cuidado. A questão chinesa continua a ser uma questão de fundo, até porque é uma questão essencial, porque verdadeiramente o verdadeiro poder que aí está, quer no plano económico, quer também, eu diria, na própria gestão de uma nova ordem internacional, autoritária, centralista, com uma leitura de valores completamente diferentes do mundo liberal, democrático liberal ocidental, é titulada pela China. E, portanto, qualquer cedência por parte dos Estados Unidos nesta matéria, mesmo de natureza tática, será complicado. O que os Estados Unidos vão tentar é, digamos, dizer à China, digam lá onde é que estão nesta matéria. Digam lá claramente onde é que estão. Isto não deve ser fácil para a China. Claro. Muito bem, obrigado, embaixador Seixas da Costa. Espero que vos tenha agradado este programa, que está cheio de pontas importantíssimas em que vale a pena pensar. Até à nossa próxima edição. Despedimos-nos até lá.